Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. E aí, pessoal? Tudo bem? Meus queridos, hoje é 4 de outubro, sexta-feira. E aí a gente vai fazer a nossa reflexão aqui sobre o capítulo 4, né? E nesse capítulo 4 fala sobre formação familiar. Na formação familiar, o pai e a mãe que tem que ensinar aos seus filhos qual é o modelo de vida. Então, está na responsabilidade, né, do pai e da mãe fazer esse papel de ensinar aos filhos qual é o modelo de vida. E aí eu pergunto para vocês, como que está esse ensinamento nos dias de hoje? Como que nós vamos com isso? Será que a gente está ensinando os nossos filhos qual o modelo de vida? Como é que tem que viver, observar? Como que tá isso daí? A partir desses ensinamentos, gente, ele pede para que a gente ensine a obediência, para que a gente ensine os nossos filhos a amar a sabedoria, para que a gente ensine os nossos filhos a amar a correção, para que a gente ensine os nossos filhos a amar a repreenda e que eles se tornem pessoas sábias, né? E aí eu queria mostrar para vocês uma palavra que tem em Deuteronômio, porque a gente fala de criar filho. Como que era isso, né? E aí ele fala o seguinte em Deuteronômio capítulo 21, versículo 18. Olha isso. Se um homem tiver um filho indócil e rebelde, que não atenda às ordens do seu pai nem da sua mãe, permanecendo insensível às suas correções, seu pai e sua mãe o tomarão, o levarão aos anciãos da cidade, à porta da localidade onde habitam, e lhe dirão: este nosso filho é indócil e rebelde, não nos ouve e vive na embriaguez e na dissolução. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até que ele morra. Assim tirarás o mal do meio de ti e de todo Israel. Ao sabê-lo, será possuído temor. Gente, olha que loucura. E por que acontecia isso? Eles faziam isso porque a intenção, né, e é o que fala em Provérbios, o seio da família deve ser o lugar ideal para a primeira educação dos filhos. E aí, quando acontecia de ter a dificuldade com o filho, ele apelava, né, para a ajuda dos mais velhos. O que acontecia? Eles faziam isso para quê? Para que o pai e a mãe não deixassem de observar os ensinamentos ao filho. Para que os pais não deixassem de corrigir os filhos. Porque, afinal de contas, qual pai e qual mãe teria coragem de fazer isso? Qual pai e qual mãe teria coragem de negligenciar a educação do filho e mais na frente ter que chamar os anciãos e colocar a vida do filho deles em risco? E se nós formos pensar, imagina se, né, tomadas as devidas proporções, se os pais tivessem que ser, como se diz, disciplinados pela não educação dos filhos. Será que isso ia funcionar melhor?
que vocês acham? Então, era uma forma também de que o filho, né, de incutir no filho o dever e a obediência aos ensinamentos dos pais. Então, olha isso. E aí a gente vai fazer uma breve leitura aqui e nós vamos fazer uma outra reflexão do ponto de vista. Será que teve filhos, história de filhos na Bíblia que não observou os ensinamentos do pai? Vamos lá. Ouvi, ó filhos meus, a instrução de um pai, sede atentos para adquirir a inteligência, porque é sã a doutrina que eu vos dou. Não abandoneis o meu ensino. Fui um verdadeiro filho para o meu pai, terno, amado e junto de minha mãe. Deu-me-lhe este conselho, que o teu coração retenha minhas palavras, guarda meus preceitos e viverás. Então, nessa primeira parte, ele está falando sempre de guarda os meus preceitos, que você vai viver, adquire a sabedoria, adquire a perspicácia, não te esqueça de nada, não te desvie dos meus conselhos, não abandones a sabedoria, ela te guardará, amará e protegerá. Eis o filho da sabedoria, o princípio da sabedoria, adquire a inteligência em troca tudo o que possui, de tudo que possuis. Tenha em grande estima, ela te exaltará e ela te glorificará quando a abraçares. Então, nesse primeiro pedaço, ele fala exatamente de guardar e amar e ir atrás da sabedoria. Na segunda parte, ele vai falar sobre os dois caminhos, né? Ouve, meu filho, recebe as instruções e se multiplicarão os anos de tua vida. É o caminho da sabedoria que te mostro, é pela senda da retidão que eu te guiarei. Aferra-te à instrução, não a soltes, guarde-a, porque ela é a tua vida. A instrução é a tua vida. Na estrada dos ímpios não te embrenhes, não sigas pelo caminho dos maus. Vai falando aqui, ó, a vereda do justo é como a aurora, cujo brilho cresce até o dia pleno. A estrada dos iníquos é tenebrosa, não percebem aquilo que hão de tropeçar. E aí ele está falando exatamente de seguir o caminho da sabedoria, seguir o caminho da instrução, estar atento. E aí, na terceira parte, ele fala, fugir da companhia dos maus. Meu filho, ouve minhas palavras, inclina teu ouvido aos meus discursos, que eles não se afastem dos teus olhos, conserva-os no íntimo do teu coração, pois são vida para aqueles que os encontram, saúde para todo o corpo. Guarda teu coração acima de todas as outras coisas, porque dele brotam todas as fontes de vida. De tudo o que você guardar, guarda principalmente o teu coração. Preserva a tua boca da malignidade, longe de teus lábios a falsidade. Que os teus olhos vejam de frente e que tua vista perceba o que há diante de ti. Examine os caminhos onde coloca os pés e que sejam sempre retos. Não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, e retira-te o pé do mal. E aí, será que na Bíblia tem história de filhos que não observou os ensinamentos do pai? E aí eu queria falar com vocês um pouquinho sobre aquela história do filho pródigo, né? Seguramente aquele pai, ele deu instrução para aqueles filhos. E um dos filhos, o que ele fez? Pediu tudo que era dele, pediu a herança e quis ir embora. O pai, como era o pai que respeitava o livre-arbítrio do filho, o que ele fez? Fez exatamente o que o filho pediu. E o filho foi e gastou tudo e viveu a vida como ele quis e conseguiu amigos e aproveitou. Só que quando acabou tudo, o que ele percebeu? Já não tinha mais amigos, já não tinha nada. E ele começou a trabalhar, comer comer restos de comida, né? Comer
lavagem. E o que aconteceu com ele? Ele lembrou de onde ele vinha. Ele lembrou como que era na casa do pai dele. Ele lembrou do tratamento que o pai dele dava para os empregados dele. Que nem os empregados do pai dele comiam a comida que ele estava comendo. E tudo isso só foi possível, por quê? Porque o pai dele o educou. Porque o pai dele o instruiu. E na hora mais difícil, ele soube para onde voltar. Quando a gente fala de educação, de instruir os filhos, é exatamente isso. Instruir os filhos para que eles saibam aonde eles possam voltar quando algo na vida deles não der muito certo. Levar os filhos para a igreja, porque na vida adulta, quando acontecer alguma coisa ruim, quando vier a tempestade, a quem eles vão clamar? Se eles não aprenderam com ninguém a intimidade com Deus. Teve uma vez que eu comentei aqui que quando a gente não instrui os filhos da gente, quando a gente educa, faz a coisa mais ou menos, é como se a gente estivesse jogando essas crianças na selva. Leva, joga na selva, se vira aí, dá seu jeito. Não é justo com eles. Nós não estamos dando base para os nossos filhos. Tem muitos filhos que quando sai para o mundo, o primeiro não que ganha, acabou o mundo. Por quê? Porque não está acostumado com ouvir a palavra não. Então isso é muito sério. A nossa sociedade, ela está completamente disfuncional. Filhos que não respeitam pais, pais que obedecem à vontade do filho. Que maturidade o seu filho tem para saber o que é e o que não é bom para ele? Como que ele pode saber quanto tempo que ele fica na frente de um telefone, de uma TV, jogando um jogo de videogame? Ele não tem maturidade para saber isso. Ele não tem nem base para essa formação. O córtex pré-frontal dessas crianças só terminam de formar aos 25 anos. É a área do cérebro, nossa, responsável pela tomada de decisão. Então, nesse dia 4, o que eu queria deixar para vocês? Exatamente essa reflexão. Instrua os filhos de vocês. Que eles amem a instrução. Que eles entendam que a sabedoria é o melhor caminho. Que eles tenham intimidade com Deus. Que eles leem a palavra. Para que ainda assim, na vida adulta, se acontecer algo de muito errado, que eles possam saber para onde que eles vão voltar. Isso é o mais importante. Então, essa é a reflexão que eu queria fazer com vocês no dia de hoje. Um abraço, comenta, compartilha, lê de novo o capítulo, vê o que mais fez sentido e se Deus quiser, que a gente possa, né, que Ele nos dê a graça de criar cada vez mais filhos responsáveis, tementes ao Senhor e que amem a instrução e que persigam a sabedoria como o ouro, mais que o ouro e a prata, como algo precioso na vida deles. Esse é o meu desejo para vocês no dia de hoje. Um beijo, fica com Deus.